Tobey Maguire, o ator que interpretou Peter Parker na trilogia clássica do Homem-Aranha. Restam agora poucas dúvidas de que ele está em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Ele voltou ao seu antigo papel, mas quanta treta aconteceu para isso se realizar e quando nós vamos poder ver ele? Olha só. Pode ser antes de Homem-Aranha Sem Volta para Casa estrear e antes até de um próximo trailer do filme. Sim, vai fazer muito sentido, você vai ver só porque eu quero conversar sobre isso com você aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e lá atrás, no início desse ano, final do ano passado, os rumores saíram fervendo aí pela internet sobre a difícil contratação do Tobey Maguire por parte da Sony Pictures para voltar a interpretar o Peter Parker. Isso porque o Tobey Maguire era um ator meio que desconhecido quando ele interpretou o Peter Parker, o Homem-Aranha lá nos filmes antigos. Porém, depois do filme do Homem-Aranha, ele virou uma baita estrela. Todo mundo reconhecia ele. Ele fez mais alguns filmes depois, mas logo em seguida meio que se retirou. Praticamente se aposentou e só queria saber de ficar lá na mansão dele, curtindo a vida numa boa. Ele não estava mais pensando em trabalhar. E isso fazia os rumores de que ele retornaria para o papel parecerem bem difíceis de se realizarem. Daí, você se lembra? Começaram a surgir uns rumores de que ele estava pedindo muito dinheiro para voltar a interpretar o Homem-Aranha e aí o pessoal foi acreditando mais, isso parece coisa do Tobey Maguire. E daí, progressivamente, foi se tornando inegável. Nossa, ele de fato aceitou retornar para o papel, porque vale dizer que pensar no Andrew Garfield retornando para interpretar o Homem-Aranha em um novo filme não é tão difícil de imaginar, já que ele adorava o papel, ele adorava ser o Homem-Aranha e o grande problema que aconteceu com o Andrew Garfield foi mesmo o estúdio, ou seja, a Sony Pictures, ter um desentendimento com ele. Era o antigo diretor da Sony Pictures que não queria mais saber desse ator. E lógico, o acordo entre a Sony Pictures e a Marvel Studios para compartilharem o Homem-Aranha no universo cinematográfico da Marvel também. Então todas essas coisas colaboraram para o Andrew sair. Ele, se dependesse dele, ele não teria saído. Contrário do Tobey. O Tobey, ele que decidiu sair da franquia. Ele decidiu se afastar junto com o diretor, o Sam Raimi, que também não quis dirigir um suposto Homem-Aranha 4, porque o estúdio estava com um prazo que não caberia para ele, umas ideias que não se encaixariam no roteiro que ele queria, enfim. Inclusive, esse filme aí, o Homem-Aranha 4, que o Sam Raimi estava trabalhando para fazer junto com o Tobey Maguire, apesar de nunca ter visto a luz do dia, tem artes conceituais, tem um esboço da história. Eu fiz um episódio do Sessão Loquia aqui no canal, que é uma série que eu faço reassistindo filmes antigos, clássicos que a gente gosta do mundo de super-heróis, né? Claro, principalmente. Mas eu abri uma exceção para falar desse Homem-Aranha 4. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você clicar e assistir depois, caso tenha perdido. Até porque se você perdeu aquele vídeo é porque talvez não esteja inscrito no canal ou se inscreveu há pouco tempo. De qualquer forma, se você for novo por aqui, confere se você já se inscreveu aqui, aproveita, ativa as notificações. Tiveram umas pessoas me dizendo que o YouTube tirou a inscrição delas do canal. Achei bizarro isso, então confere aí, se inscreve, garanta que você está inscrito para ficar informado do mundo de super-heróis, me dar uma força gigantesca com isso, porque eu adoraria ter você aqui com a gente na família Loquia. Grande abraço para você que está sempre aqui comigo. Enfim, continuando. Apesar do retorno do Tobey Maguire ser mais difícil, acabou se concretizando. E eu quero aqui dar um crédito para a fonte original dessa notícia, o site Fandom Wire, que publicou lá que o Andrew Garfield e o Tobey Maguire já tinham assinado contrato para aparecerem em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que na época não tinha nem título revelado ainda. Essa notícia saiu em outubro de 2020, ou seja, foi no final do ano passado ainda, quase um ano atrás, olha só. Na época, muitas pessoas duvidaram, com certa razão, né? O site Fandom Wire não tem tanta credibilidade assim, mas no fim das contas acabou se comprovando, e eles estavam certos mesmo, olha só.
Vale até a pena a gente voltar nos vazamentos originais desse site e ver tudo que eles disseram, e pode ser real, mas ainda não foi confirmado. Eu acho que eu vou fazer isso em um outro vídeo, porque em um dos vazamentos originais do site, eles até mencionaram a Oscorp, mencionaram Kraven o Caçador, olha só, que acabou sendo confirmado. Vamos ter um filme do Kraven, feito pela Sony Pictures. Para quem não sabe, o Kraven é um dos vilões mais clássicos do Homem-Aranha. E segundo o próprio site Fandomwire, ele vai fazer a estreia dele nesse filme, Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que é uma coisa grande também, que não tivemos confirmação ainda. E eu acho que a gota d'água, o que fecha o caixão aqui, e carimba, olha, o Fandomwire estava certo, o Tobey Maguire e o Andrew Garfield de fato estão no filme. É o vídeo recente vazado dos bastidores, que mostra o Andrew Garfield vestido de Homem-Aranha no set de filmagens, conversando com outra pessoa também vestida de Homem-Aranha, que 70% de certeza de ser o Tobey Maguire também. Acho que agora não tem mais volta. Eles estão no filme Aranhaverso confirmado. Vou nem colocar esses vídeos vazados aqui porque a Sony tá derrubando vários canais que estão repostando isso aí. Então fica só com o vídeo borrado aí, é o vídeo borrado na tela. É isso que nós vamos ter aqui. Mas agora que nós já fizemos essa recapitulação toda da história, de onde veio o rumor e aonde estamos hoje, nós vamos pensar, para onde vamos no futuro? Agora que a gente já sabe que o Andrew Garfield e o Tobey Maguire vão aparecer em Homem-Aranha 3 Sem Volta para Casa, quando é que nós vamos poder ver eles? A primeira resposta e mais óbvia é no próximo trailer. Existe essa possibilidade. Mas eles podem aparecer antes. E eu não vou nem longe falar do Homem-Aranha do Andrew Garfield. Eu apostaria que o Homem-Aranha do Tobey Maguire apareceria antes. Mais especificamente no filme do Venom. Venom 2 Tempo de Carnificina, que foi adiantado e vai estrear aqui no Brasil no dia 7 de outubro. Daqui a menos de um mês. Eu estou apostando que em alguma cena pós-créditos de Venom 2 Tempo de Carnificina pode haver uma pista, um chamariz para Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Talvez até mostrando uma versão alternativa de Homem-Aranha, que vai aparecer depois em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Isso porque Homem-Aranha 3 é um filme da Sony Pictures e Venom 2 Tempo de Carnificina também. Faz sentido a Sony Pictures, numa cena pós-créditos de um filme de super-heróis dela, fazendo uma conexão com o próximo filme de super-heróis dela. Sem mencionar que, imagina, o Tobey Maguire aparecendo numa cena pós-créditos de Venom 2 vai vender o filme por si só. As pessoas vão ir assistir Venom só pra ver essa cena pós-créditos. E é lógico que a Sony Pictures pensou nisso. Quer dizer, eu espero, né? Tá, Loki, mas você tá viajando. Por que você acha que o Tobey Maguire, especificamente, pode aparecer numa pós-créditos de Venom 2 e não um Andrew Garfield, sei lá, e não um Tom Holland? Bom, as respostas estão no próprio trailer de Venom 2. Primeira pista. No universo do filme do Venom, o Ed Brock faz trabalho de jornalista para o Clarim Diário, que olha só, é o mesmo jornal, no mesmo visual do Clarim Diário da trilogia clássica do Homem-Aranha, onde o Tobey Maguire era o Peter Parker. Isso aí por si só já é um grande indício de que os filmes do Venom se passam no mesmo universo dos filmes do Homem-Aranha do Tobey. Talvez não simultaneamente, mas sim muitos anos depois, como se fosse assim, a trilogia clássica do Homem-Aranha aconteceu e vários anos depois aconteceram os acontecimentos do filme do Venom. Eu sei que tem um problema no meio disso aí e nós vamos falar desse problema daqui a pouco. Mas outra conexão que o universo do filme do Venom faz com a trilogia clássica do Homem-Aranha tem a ver com a conexão de Venom e Morbius. Porque Venom e Morbius se passam no mesmo universo. Inclusive o próprio diretor do filme Morbius falou que o Tom Hardy, ator do Ed Brock, que é o Venom, estava nas filmagens de Morbius, ou seja, Venom pode sim aparecer no filme Morbius. E no trailer do filme Morbius, apareceu uma colagem na parede em determinada cena, mostrando o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Venom, Morbius estão no mesmo universo do Aranha do Tobey Maguire. É isso que essas pistas dizem pra mim. E aí você pode se perguntar, e o Abutre, que apareceu no final do trailer do Morbius?
ele é do universo do Homem-Aranha do Tom Holland, e isso é verdade. Mas pode ser que no multiverso também haja um Abutre, entre aspas, interpretado pelo mesmo ator que interpretou o Abutre nos filmes do Tom Holland, tá entendendo? Bagunça de multiverso. E aí a grande complicação que pode rolar é que, se Venom e a trilogia clássica de Homem-Aranha são no mesmo universo, que Venom foi aquele em Homem-Aranha 3? Porque é isso, em Homem-Aranha 3 apareceu um Ed Brock e um simbionte também. A resposta para isso pode ser muito simples. Nesse universo pode ter surgido 2 Ed Brocks e pronto. Surgiu aquele primeiro jovem que trabalhou no Clarim Diário e depois outro cara chamado Ed Brock começou a trabalhar no Clarim Diário também, dessa vez interpretado pelo Tom Hardy, que é o protagonista dos filmes. E nada impediria do Venom da trilogia clássica do Homem-Aranha ser um simbionte qualquer da mesma raça do Venom atual dos filmes, sabe? Chegou um exemplar daquela espécie aqui na Terra antes e infectou o Homem-Aranha lá em Nova York. Tudo isso é possível. É lógico que a Sony Pictures pode também dar uma explicação muito mais multiversal e dizer que a realidade dos filmes do Venom recente, na verdade, é uma realidade semelhante à realidade da trilogia clássica do Homem-Aranha, e não exatamente a mesma realidade da trilogia clássica, tá entendendo? Mas no fim das contas isso não importa. O que importa é que o universo dos filmes do Venom e do Morbius estão dando pistas o tempo todo para um Homem-Aranha do Tobey Maguire. E essas pistas não devem ser à toa. Se no universo deles existiu ou existe alguma versão de Homem-Aranha, essa versão pode ser interpretada pelo Tobey Maguire e pode finalmente se revelar em uma cena pós-créditos. Se isso acontecer, vai ser em Venom 2 Tempo de Carnificina nos cinemas que nós vamos ter o nosso primeiro vislumbre do Homem-Aranha do Tobey Maguire de volta. E isso é muito, mas muito motivo para se empolgar. Comenta aqui se você acha que isso vai acontecer mesmo ou não. Vamos conversar a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia maravilhosa. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.